O mundo está doente? O que está acontecendo com o mundo? Meu nome é Fernando Avance e estamos em mais um podcast da Metacosmo, o lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. E hoje vamos fazer uma análise do que está acontecendo nos nossos dias atuais, no panorama mundial em que nós estamos vivendo. Esse vídeo está sendo gravado em abril de 2024. Uns dias depois do ataque do Irã em algumas bases militares de Israel. Mas vamos analisar o que faz com que o homem, de tempo em tempo, busque guerra, busque construir situações complicadas para o mundo. Vamos analisar tudo isso. Seria o que o mundo está doente ou são as pessoas que estão doentes? Por sinal, o primeiro passo nós precisamos descobrir qual a diferença entre doença e doentes. A medicina começou com Hipócrates, lá na Grécia Antiga. Mas lá na Grécia Antiga também tinham grandes filósofos. E será que a causa do mundo estar assim até hoje não está no pensamento e na forma de pensar que os humanos construíram esse mundo? E nesse ponto, a filosofia poderia nos ajudar a compreender por que ainda israelitas e persas continuam se chocando, continuam brigando entre si. Afinal, esta guerra não é de hoje, é uma guerra que já vem há mais de 2.500 anos, pelo menos. Ou seja, por que há essa revolta? Por que há esse pensamento? Por que essa forma de viver faz daquele povo estar sempre sofrendo? Voltando aos filósofos, naquela época de Hipócrates, nós tínhamos grandes filósofos, entre eles Sócrates, depois Platão e também Aristóteles. Vamos pegar esses dois últimos, Platão e Aristóteles, e vamos analisar por que a filosofia pode estar influenciando no conhecimento e na vida desse povo que hoje vive tanto no Irã como em Israel. Vamos lá. Platão falava que existe um mundo das causas, um mundo das ideias. E é nesse mundo das ideias onde tudo é construído. Na verdade, tudo já foi construído no universo, mas em formas arquetípicas. Tudo em potencialidade, que só acontece se o humano criar pensamentos e depois formas, e são essas formas, pensamentos, é que você constrói a sua própria realidade. Esse é o pensamento de Platão e dos neoplatônicos. Mas um de seus discípulos, Aristóteles, não concordou muito com o mestre e depois que ele praticamente saiu de Atenas, quando Platão morreu, ele voltou para sua terra, ele começou a dar consultoria para Alexandre da Macedônia, o famoso Alexandre o Grande. E Alexandre tinha um grande ideal, conquistar o mundo. Ele queria dominar todas as partes do mundo. Começando ali para aquela região, dominou a Europa, dominou a Grécia, depois dominou ali o Oriente Médio, o norte da África, e o próprio Alexandre o Grande também dominou os persas, os tais iranianos. E olha que interessante. A grandeza que Alexandre queria ter, afinal ele é um dos precursores do Império Romano, talvez tenha criado algo que marca até hoje o sangue dos antepassados, Os antepassados faziam guerras, um complexo de inferioridade ou um complexo de superioridade, porque do meu ponto de vista os dois têm a mesma dimensão, a mesma essência. E este complexo, esta maneira de pensar a vida, faz daquele povo guerreiros e vive em guerra, 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 guerra e mais guerras. Mas vamos pensar o que causou tudo isto. Aristóteles, que era o instrutor de Alexandre, ele tinha uma premissa que é muito interessante e que também é a base do conhecimento da Igreja Católica, por exemplo. Aqueles que seguem a religião católica seguem a filosofia de Aristóteles. E eles não gostam muito da filosofia de Platão. Porque para Platão, todas as causas têm uma resultante
Porque existe algo dentro de você que criou esta forma de pensamento. Mas para Aristóteles, não. Para Aristóteles, tudo já foi construído, talvez por um Deus externo, não por você. Na verdade, você tem que aceitar aquilo que acontece na sua vida. Diferentemente do seu mestre, Platão falava no mundo das ideias. Aristóteles fala do mundo das formas, onde tudo já está formatado. E esta é a maneira que Aristóteles usou para estimular o seu discípulo, Alexandre, para que ele dominasse países, nações e mais nações, terras e mais terras. Quando, inclusive, ele ia para a Pérsia, Aristóteles falou para ele, você tem que chegar e impor que tudo que aquilo está acontecendo com o povo persa tem que ser aceito, porque existe uma força, um Deus, que praticamente criou aquela situação e você tem que aceitar aquela situação. Será que é assim? Vamos analisar a medicina? Hoje, a medicina, que é uma evolução de Hipócrates, da época da Grécia, a medicina hoje, o que ela faz? Ela cura o quê? Ela cura as doenças. Então, nós criamos um método científico para que a gente possa curar as doenças. Mas será que está curando os doentes? O que adianta eu curar a sua doença e não curar você que é o doente? Porque a doença, na verdade, nada mais é que o resultado de um doente. Cura-se as doenças, os efeitos, mas não cura-se o doente. O doente continua doente. E aí o que acontece? A doença some por um tempo e depois reaparece. De tempo em tempo, a doença vai reaparecendo. E é isso que acontece hoje lá no Oriente Médio. Tentam fazer, sei lá ano de paz, aí tem 2 anos de guerra. Aí faz mais um pouquinho de paz. Por quê? Não se cura os doentes, cura-se a doença. E enquanto nós ficarmos curando as doenças, o doente vai cada vez mais sofisticando a maneira como apresenta a doença. É isso que acontece hoje em Israel. Por quê? Não se está curando os doentes. E quem são os doentes? Talvez é a forma de pensamento daquele povo que acredita em histórias mal contadas, histórias trazidas por dogmas. Mas que dogma é este? Que ao invés de ensinar o amor universal, ensina que nós somos melhores e eles são piores. Essa divisão entre nós e eles, criada tanto pelos israelitas, como também pelos palestinos, como também pelos iranianos, essa divisão entre nós e eles, talvez seja a maior de todas as doenças, criada por doentes mentais que não sabem a verdade, a justiça, a liberdade capaz de criar a paz. E esse mundo vai continuar assim, cada vez pior. Por quê? Nós não estamos curando os doentes. Nós estamos apenas tentando tirar as doenças. Nós todos vivemos um ciclo complicadíssimo há pouco tempo atrás, né? Do ano 2020, nós tivemos uma grande crise sanitária. E a pergunta que eu faço, será que nós conseguiríamos tirar o vírus? Ou será que nós conseguiríamos curar os doentes? Porque a doença só aparece dentro do doente porque o doente não consegue ter uma forma de pensamento capaz de produzir prosperidade, capaz de produzir famílias ajustadas, capaz de ter saúde. Por quê? Todo o nosso trabalho é no efeito e não na causa. E se a gente não trabalhar a causa, nós não conseguimos mudar o mundo. E aonde está a causa de todas as doenças? Está no seu pensamento, na sua forma de pensar, no seu sistema de crença. Não precisa ir muito longe. O que está acontecendo hoje lá no Oriente Médio tem um sistema de crença que é a base de todas as guerras do mundo.
Qual que é o sistema de crença errado nessa história toda? Talvez seja o anticristo? Como assim o anticristo? É isso mesmo. O anticristo que, ao invés de criar formas e pensamentos, te bloqueia, te segura. E esse anticristo podemos chamar de dinheiro. A grande briga ali é por petróleo, não é por religião. Religião é o de menos. Falam que querem preservar Jerusalém, mas será que é isso mesmo? Será que eles não estão matando crianças pobres lá na faixa de Gaza por causa do gás que está embaixo da terra? Será que o ataque ao Irã não é por causa do petróleo do Irã? Será que o Irã não está atacando Israel por causa da ganância? Não adianta a gente tentar curar a doença se nós não curarmos a causa da doença, porque nós iremos ter 1, 2 anos, 3 anos de paz e voltaremos com a guerra, porque tudo isto já está impregnado no sangue daquele povo e principalmente dos líderes que, ao atingir o poder, quer mais, ter. Não é assim. Para você construir um mundo bem melhor, nós precisamos ser. A pergunta que eu faço a todos aqueles que estão doentes hoje, e olha que não tem pouca gente, porque existem vários tipos de doenças, a doença física, crônica, doenças psíquicas, emocionais e doenças espirituais, onde o fanatismo por dogmas falidos, dogmas que ao invés de libertar o humano só o escravizam. Essa doença espiritual talvez seja a mais terrível e causadora da doença social. Mas para isso, nós precisamos construir novos paradigmas, novos pensamentos, novas filosofias, para que as pessoas comecem a pensar usando a inteligência natural. E o que é a inteligência natural, senão a intuição? Portanto, não adianta a gente curar agora, tentar tirar as doenças, curar as feridas e tudo que está acontecendo. Também tem que ser feito isso, mas não basta. Nós precisamos curar os doentes. E quem são os doentes? Começa pela sua casa. Começa por aquelas pessoas que não conseguem mais dormir e que têm que tomar remédios. Começa por aquelas pessoas hipocondríacas. Parece qualquer doença na televisão, já acha que você tem essa doença. Enquanto nós tivermos seres doentes, nós teremos um planeta doente. E as guerras é apenas uma manifestação da doença profunda que tem dentro do ser humano. Ora, não precisamos ir muito longe. O próprio Mestre Jesus já falava. No finais do tempo, nós veremos pais contra filhos, filhos contra pais, guerra dentro das famílias. Será que não está acontecendo tudo isso? Por quê? Porque o humano está doente. E cada vez mais essa doença vai progredir. Por quê? Porque nós não conseguimos interagir o conhecimento. Hoje o humano tem conhecimento pra caramba, mas nós não conseguimos integrar esses conhecimentos. Nós não conseguimos fazer com que as essências belas, grandes e boas se manifestem. Por quê? Estamos doentes cada vez mais, em busca do ter. Será que nós poderemos construir um mundo bem melhor? Será que o que está acontecendo no macro não é o reflexo do micro? Ou ao contrário? Será que as nossas famílias estão desajustadas? Será que nós estamos passando por momentos de dificuldades, a prosperidade, cada vez mais doenças? Será que a infelicidade do humano não é um reflexo do que tem no macro? Não adianta ficar olhando para a televisão e ficar horrorizado com a guerra se dentro de casa você também não consegue manter a paz. Mas tudo isso tem um motivo: ganância, vaidade, luxúria, gula, avareza, ira, preguiça, inveja, vaidade, vícios capitais. Se você pegar a guerra entre Israel e o Irã, é uma guerra que já dura mais de 2.500 anos e tudo isso está
nesses 7 vícios capitais. Será que não está na hora de nós curarmos os verdadeiros doentes? Até quando nós vamos colocar líderes doentes no poder? Enquanto nós não corrigirmos o que nós temos dentro de nós, nós não iremos ajudar a construir um mundo bem melhor. É uma reflexão que eu faço desse momento até complicado e meio triste que a humanidade está passando, porque nada justifica tanta violência, tanta maldade, e só o que pode justificar isso são seres doentes, tanto no comando como também por aqueles que colocam essas pessoas no comando. Eu espero que você compartilhe esse vídeo. Essa mensagem precisa ser espalhada. Nós precisamos cada vez mais aumentar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque o meu desejo e o desejo de toda a nossa equipe da Metacosmo é que você seja um ser magnífico, um ser eterno, um ser pleno de amor. E assim é.